Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pombo. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre estatística experimental e hoje nós vamos tratar sobre os experimentos fatoriais. Os experimentos fatoriais são aqueles que combinam tratamentos, né, para buscar entender o comportamento de uma variável resposta frente à combinação desses tratamentos. Então a gente tem é, uma possibilidade de combinar vários tratamentos e, a partir daí, né, a gente ter uma possibilidade de ter uma resposta mais completa. Né? No entanto, o experimento fatorial ele tem a desvantagem de ser um experimento que leva à utilização de muitas unidades experimentais, né? E, por vezes, é um experimento de difícil avaliação. O experimento fatorial ele pode ser feito com dois fatores ou com mais fatores, né, que vão ser avaliados simultaneamente. Né? A partir de dois fatores, ele nos permite uma avaliação bastante direta, mas a partir de dois fatores, a avaliação ela se torna bastante complexa. Né? Então, é necessário ter muito cuidado para ter certeza daquilo que se deseja quando se faz o experimento fatorial com mais de dois fatores. Vamos começar fazendo aqui os exercícios 1 e 4, né, que a gente já explicou na aula, que são os exercícios fatoriais aqui, né, e vamos começar com o exercício 1, né, vamos subir aqui o exercício 1 para o nosso environment, então a gente coloca aqui o exercício 1, já conversamos bastante de como fazer o upload de tabelas e como preparar as tabelas, e essa tabela aqui é a tabela do exercício 1, em que a gente percebe claramente que a gente tem dois fatores que estão atuando simultaneamente para afetar o rendimento de polpa, né? Quais que são esses fatores? São a temperatura, a gente fez a temperatura a quente e a temperatura a frio, então são dois níveis de temperatura, contra dois níveis de processamento manual e processamento mecanizado. Então, esse seria um fatorial 2 por 2, né, em que a gente está avaliando as metodologias de processamento com relação, né, qual é o efeito das metodologias, da combinação das metodologias de processamento com relação ao rendimento. Sempre que a gente faz também, né, apenas lembrando, né, sempre que a gente trata de experimentos fatoriais, a nossa primeira pergunta é se existe interação entre os fatores. Né? Existe interação entre os fatores, nós vamos ter que fazer o desdobramento dessas interações para poder fazer a avaliação. Não existindo, né, a gente vai avaliar os fatores de maneira independente, sem considerar a interação entre eles. Né, para isso, eu já subi aqui o exercício 1, né, que nós já vimos a tabela. Nós também já ligamos aqui o nosso pacote, né, que é o pacote espdes.pt, ele já está ligado. E eu vou fazer agora o attach, né, ou seja, a partir de agora, todas as informações que eu pedi, elas vão estar relacionadas aos dados exercício 1. Né. Para isso também, né, dando prosseguimento, a gente pode falar sobre a linha de comando. Né? A linha de comando está presente aqui, é uma linha de comando do fatorial duplo no delineamento inteiramente casualizado. Então, fat2.dic indica que é um experimento fatorial duplo em delineamento inteiramente casualizado. Se a gente fosse tratar aqui de um fatorial triplo, seria fat3.dic, né? E aí a gente poderia fazer a linha da mesma forma. Se fosse um experimento em bloco, seria fat2.dbc, né, e a gente teria que colocar os blocos na linha de comando. Né? Como a gente não tem, a gente tem aqui fat2.dic, né, nós vamos ter aqui a temperatura, que é o primeiro fator, o segundo fator é o processamento, e esses dois fatores eles vão atuar sobre o rendimento de polpa do nosso procedimento. Né? A segunda questão é se esses fatores eles são qualitativos ou quantitativos. E veja que quando a gente está falando desses fatores, nós estamos concatenando aqui dois T's indicando que é true. Né? Então, nesse caso aqui, tanto temperatura quanto processamento são experimentos, são variáveis qualitativas. Né? Logo depois, a gente indica o nome dos fatores, né, por meio da função fac.names igual e concatena aqui a temperatura com o processamento. Isso vai facilitar na hora do output dos resultados. E depois, a gente tem os níveis de significância. Então, com isso, nós temos aqui a nossa linha de comando, né, a linha de comando própria do fatorial
DIC, né, em que a gente tem o fatorial, fator 1, fator 2, a resposta, né, o qualitativo nosso, indicando que os dois são qualitativos, o nome dos fatores e o nome e a significância do teste. Então, com essas informações já explicadas, né, vamos correr esse teste e ver o que a gente tem de resultado. Então, a gente já correu o teste aqui, a gente vê que tem bastante informação. Aqui nós temos, logo de cara, o quadro de análise de variância, que nos mostrou que, para a temperatura, houve efeito significativo, para o processamento, houve efeito significativo, e para a interação temperatura e processamento também houve efeito significativo. Tendo visto isso, a grande questão que fica é que, tendo essa interação sido significativa, significa que nós vamos partir para a análise dos desdobramentos, né, considerando os níveis de um fator dentro, né, do nível de um terceiro fator. Aqui ele fala a respeito da normalidade, e aqui a gente fala um pouco a respeito da interação, em que ele vai falar do processamento, que houve de fato efeito significativo, na temperatura sobre o processamento manual houve efeito significativo, e na temperatura sobre o efeito mecanizado houve efeito significativo também. Com isso a gente vai partir, né, para fazer as avaliações. Então, na temperatura, dentro do nível manual de processamento, a gente percebe que a temperatura quente teve um rendimento maior do que a temperatura fria aqui pelo teste de Turing. Já no nível mecanizado de processamento, então aqui foi no manual, teve diferença do frio para o quente. Já no nível mecanizado, a gente também observou que houve uma diferença significativa, ou seja, o quente foi, no processamento a quente, a gente teve um maior rendimento do que no processamento a frio. Quando a gente vem fazer o outro sentido do desdobramento, a gente percebe que a gente teve um efeito significativo para a temperatura, né? E o processamento dentro do nível de temperatura frio não houve efeito significativo, mas quando a gente considera a temperatura quente, sim, houve efeito significativo. Tanto que, quando a gente fez os níveis de processamento dentro do nível frio de temperatura, tanto manual quanto mecanizado tiveram valores que não foram diferentes significativamente. Mas quando nós vamos para o nível quente de temperatura, né, para os diferentes processamentos dentro do nível quente de temperatura, a gente percebe que o manual ele foi superior que o mecanizado foi superior ao manual, né? Uma forma bastante fácil, né? Eu acho que todo o desafio desse procedimento aqui, de se realizar uma análise fatorial, é a avaliação dos experimentos, né? A avaliação dos resultados, né? Então, para analisar de uma forma rápida e fácil, né, e precisa, a melhor estratégia é construir uma tabela com os dados, colocando todos os valores, todos os níveis de um fator nas linhas e todos os níveis de fator na coluna. E as médias totais nas extremidades direita e abaixo. Depois é hora de definir como você vai fazer a análise, né? A primeira definição é se existe ou não interação entre os fatores. Nesse primeiro caso, a gente já percebeu que existe interação entre os fatores. Se existir interação entre os fatores, então você só pode comparar os níveis dentro do nível de um outro fator. Se não existir, a gente compara os níveis de maneira independente. Mas na prática, como é que a gente faz? Vamos pegar esse exemplo aqui do exercício 1, aqui está a tabela do exercício 1, e vamos fazer na prática como a gente faria isso. Na prática, a nossa tabela seria mais ou menos assim, né? A gente teria aqui os níveis manual e mecanizado de processamento, os níveis frio e quente de temperatura, e nas extremidades as médias totais. Então, esse valor aqui, 28, na verdade, frio e manual, ele vem da média desses três valores aqui. Se a gente pegar a média aqui do frio manual, nós vamos obter um valor médio de 28. Da mesma forma, a gente faz com o frio mecanizado, da mesma forma, a gente faz com o quente manual e com o quente mecanizado. O valor médio, a média de processamento, ela pode ser obtida da média dos dois valores do frio ou mais diretamente, quando você fizer, por exemplo, essa média de 20, de 30 aqui para a temperatura fria, na verdade, ela foi
né, a média de todos esses valores aqui, né, de todos os valores que estão relacionados com a temperatura fria, né? Quando a gente faz esse valor médio, né, soma todos eles e divide por 6, nós vamos encontrar aqui o valor de 30. Da mesma forma, a gente fez isso aqui com o quente e a gente pode fazer com o manual e o mecanizado. Então, veja que são médias gerais, são médias que não têm nenhuma relação com o outro fator, né? E, a partir daí, a gente pode fazer a análise de duas formas, né? Se existir interação entre os fatores, a gente avalia o miolo dessa tabela e não avalia as extremidades. Se não houver interação, a gente avalia as extremidades, né, e não avalia o miolo. Então, como é que isso aqui vai funcionar? No caso do exercício 1, a gente já fez os testes aqui e nós percebemos que sim, existe um efeito significativo da interação, ou seja, eu não posso falar nada de temperatura se eu não comentar a respeito dos níveis de processamento. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vamos tentar fazer a avaliação desse material. Então, a primeira coisa, a gente descarta aqui os valores que estão externos, esses valores aqui eles não vão me servir para análise, os valores que eu vou servir para análise são só esses do meio, porque houve interação entre os fatores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar aqui, dentro do nível manual de processamento, né, eu obtive aqui, eu vou escolher aqui letras maiúsculas para comparação nas colunas, né, e letra minúscula para comparação nas linhas. E esse aqui de baixo eu posso desprezar, porque eu utilizo essa informação apenas quando eu avalio as tabelas da extremidade. Então, eu vou comparar a letra maiúscula para poder comparar as colunas e a letra minúscula para poder comparar as linhas. Nesse caso, o que eu tenho aqui é justamente o fato de que a temperatura dentro do nível manual de processamento, ou seja, eu vou comparar duas colunas, né? A temperatura quente com a temperatura fria. Eu observei que, né, quando eu comparo duas colunas aqui, eu vou usar a letra maiúscula, né? Então, eu observei que o frio, né, foi menor do que o quente. Então, vou colocar o A para o quente e o B para o frio. Da mesma forma, quando eu olho mecanizado, eu observei que, dentro do nível mecanizado de processamento, o frio foi também menor do que o quente. Então, eu vou ter aqui B e A. O que isso significa? Significa que eu sempre vou fazer as comparações dentro desses limites. O que eu estou comparando especificamente quando eu comparo essas duas colunas? Eu estou dizendo que o processamento manual ele tem um incremento quando eu faço esse processamento com material a quente. Ou seja, quando eu faço a quente, ele é melhor do que a frio. Tanto no manual, né, e no mecanizado também eu observei a mesma coisa. Quando eu faço a quente, eu tenho um rendimento melhor do que quando eu faço a frio. A segunda, mas aqui eu fiz apenas a comparação entre as colunas, mas não fiz a comparação entre as linhas. Então, eu ainda não comparei o frio manual e mecanizado e o quente manual e mecanizado. Para isso, eu vou aproveitar a segunda parte do resultado. Né? Aqui eu tenho a segunda parte do resultado. E na segunda parte do resultado que eu observei aqui, o manual, os diferentes processamentos a frio, né, e para fazer a comparação entre linhas eu vou usar as letras minúsculas, quando eu faço a comparação entre frio, eu percebo que ambos são iguais, ou seja, não existe diferença entre eles, eu posso usar a mesma letra. Então, o processamento a frio, tanto manual quanto mecanizado, ele tem o mesmo rendimento. E quando eu vou fazer a observação do material a quente, eu já percebo que houve uma diferença, né? Porque quando eu observo a quente, o material manual a quente teve uma média, né? Teve uma média inferior ao manual, ao mecanizado a quente. Então a gente observou aqui que quando a gente faz o processamento manual ou mecanizado a quente, né, o mecanizado ele tem um maior rendimento do que o manual. Então é assim que a gente faz a avaliação, né, de um exercício fatorial, né, e a partir daqui todas as nossas conclusões elas sairão dessas avaliações em que eu vou ter sempre que fazer a avaliação nos sentidos em que a gente falou, ou seja, o manual frio ou quente,
mecanizado frio ou quente, frio manual mecanizado, quente manual mecanizado. Ah, mas eu quero comparar o quente manual com o frio mecanizado. Essa avaliação ela não está disponível porque essa comparação ela não é feita. Então, sempre que a gente faz mas eu quero ver qual que é melhor, o frio ou o quente. Você não pode ver qual que é melhor, se é o frio ou é o quente. Você sempre vai falar do frio ou quente dentro dos níveis dentro dos diferentes tipos de processamento. Ah, mas eu quero saber se é melhor o mecanizado ou o manual. Você não consegue fazer a avaliação do mecanizado ou manual independente de falar do frio ou quente, porque houve interação entre os fatores. Então a gente não pode falar de temperatura sem falar de processamento, não pode falar de processamento sem falar de temperatura. No entanto, esse resultado aqui nos permite fazer várias conclusões, né? Por exemplo, nos permite falar que se eu fizer uma extração a quente mecanizada, eu vou ter uma melhor resultado do que uma manual mecanizada. Então, ao mesmo tempo, me permite dizer que uma extração manual ou mecanizada a frio, ela é indiferente. Né? De qualquer forma, eu sei que tanto manual quanto mecanizado, eu vou ter um rendimento melhor a quente do que a frio. Então, veja que eu posso tirar várias conclusões simplesmente com essas informações que me foram dadas. Bom, esse foi o exercício 1, né? Vamos falar um pouco agora sobre o exercício 4, que vai ter uma outra característica. Então, a gente fez o exercício 1, espero que, né, eu acho que está bastante claro como é que faz a avaliação, né? E vamos fazer o exercício 4 agora, que ele é um pouquinho diferente. Vamos fazer o exercício 4, a primeira coisa é buscar o exercício 4 fatorial. Vamos ver a cara desse exercício 4. É um exercício de pós-colheita, né? De frutos após após tratamentos, né, prévios aqui ao armazenamento, que foi a adição de nutriente, que é o com cálcio e sem cálcio, né, e no escuro ou submetido à iluminação. Então a gente percebe aqui claramente que houve uma modificação clara entre a gente teve aqui o tratamentos com nutriente, né, que é o cálcio e sem cálcio, e a gente teve também os tratamentos de iluminação, né, que é na luz ou no escuro, e a gente obteve também o rendimento, né, rendimento aqui em quilos. A variável que resposta nesse caso aqui é justamente o rendimento em quilos, né? O nutriente e a iluminação são os tratamentos para os quais nós vamos observar as nossas, que estão os elementos que nós estamos testando, né, que são os fatores que nós estamos testando. Bom, nesse exercício 4, o que nós vamos fazer agora, a gente já está com o ESP desligado, né, a gente já está com o exercício 4 disponível no nosso environment, então a próxima questão é justamente dar um attach no exercício 4 e correr aqui a nossa linha de comando. A linha de comando é a mesma, né, é um fatorial duplo, DIC, né, com tratamentos qualitativos. Aqui está o nome dos fatores, né, nutriente e iluminação, e aqui nós vamos fazer, nós vamos correr esse resultado. Né? E aí nós vamos observar que, no quadro de análise de variância, a gente observou que para os nutrientes, houve um resultado significativo, para a iluminação houve também um resultado significativo, e, no entanto, para a interação entre os fatores, não houve uma interação significativa. Então, nesse caso aqui, como o valor P aqui deu acima de 0,05, né, a gente já sabe que esse tipo de análise de variância ela vai ser feita, ela indica para a gente que os fatores nutriente e iluminação devem ser avaliados independentemente. Então, a gente não pode falar nada de iluminação em relação a nutriente, não pode falar nada de nutriente em relação à iluminação. A gente vai dizer se é melhor com cálcio ou sem cálcio, e se é melhor no escuro ou com iluminação, independente dos níveis de cálcio. Né? Por quê? Porque não houve interação entre os fatores, eu posso tratá-los independentemente. E uma forma de trabalhar esse exercício, né, seguindo essa metodologia, é justamente fazer a tabela, né, e aqui a gente tem a tabela, né, com a média de todos os fatores, de todos os tratamentos que usaram cálcio e que eram iluminados, de todos os tratamentos que usavam cálcio, mas
que foram mantidos no escuro, de todos os tratamentos sem cálcio iluminados, todo tratamento no escuro sem cálcio, né? E aqui a gente tem as médias com luz e sem luz, e as médias totais com cálcio e sem cálcio. Nesse caso, como houve interação entre os fatores, eu tenho que avaliar luz e nutriente de maneira totalmente independente. Para isso, eu desconsidero esses valores centrais e eu vou me concentrar simplesmente em saber se estatisticamente os tratamentos que ficaram na luz ou no escuro foram diferentes e se os tratamentos que tiveram cálcio e sem cálcio foram diferentes. Né? A partir disso, então, a gente volta aqui, né, para observar os diferentes tratamentos. Então, a gente, com essas informações, né, a gente parte direto para a avaliação dos tratamentos. Né? E a partir daqui a gente tem que, quando a gente trata de nutrientes, né, o nutriente com cálcio, ele foi, né, significativamente maior do que o sem cálcio pelo teste Tuck. Então, posso dizer que os tratamentos que receberam cálcio tiveram um maior rendimento do que os tratamentos sem cálcio. Né? Então, com cálcio foi melhor que sem cálcio. Ah, mas no escuro ou no claro? Não, não posso fazer essa colocação. Eu posso dizer que com cálcio é melhor do que sem cálcio. Da mesma forma, eu vou falar a respeito dos tratamentos que foram submetidos ou não à iluminação, e aí eu percebo aqui que na iluminação a gente teve uma média de 47,58, que foi superior que a média de 44, né, estatisticamente diferente pelo teste Tuck, né, do que a média de 44,25. Nesse caso, eu utilizo aquela velha máxima, né, que a gente já está acostumado a utilizar de outros experimentos, que médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si. Pelo teste Tuck, há 5% de probabilidade. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que, com relação à iluminação, as amostras que foram iluminadas obtiveram um resultado melhor do que as amostras que ficaram no escuro. E com relação ao nutriente, os nutrientes, os tratamentos que foram submetidos ao cálcio foram melhores do que os sem cálcio. Ah, mas eu quero saber o cálcio no escuro. Eu não posso falar isso. Eu posso simplesmente falar que a luz é melhor que o escuro e que o cálcio é melhor do que o sem cálcio. Né? Então a gente pode fazer essas colocações a partir desses resultados. Obviamente que esse resultado ele pode ser apresentado na forma de um gráfico de colunas, ele pode ser apresentado de várias formas diferentes, mas sempre considerando essas médias gerais da tabela para poder fazer o resultado. Esses valores centrais, infelizmente, eu não vou poder utilizar porque eu observei, né, um experimento que teve uma característica muito diferente, um experimento que não apresentou interação entre os fatores, e quando não há interação entre os fatores, a avaliação tem que ser dos fatores de maneira independente. E é o que nós estamos falando aqui, né, a respeito, né, desse experimento. Né? Então, veja que aqui a gente tem dois resultados muito diferentes, o resultado pela iluminação, o resultado por nutriente, e a respeito da interação entre eles eu não posso inferir nada. Né? Então, né, eu coloquei aqui duas formas de você fazer a avaliação desses experimentos fatoriais. Tenho certeza que com essas informações você vai conseguir fazer exercícios mais difíceis que vão exigir de vocês maior complexidade. Né? Então, a gente buscou aqui exercícios simples, mas que você consiga rapidamente seguir um passo a passo, né, e consiga tanto fazer o exercício no R, como também consiga interpretar o que esse exercício quer dizer. Os exercícios mais complexos, eles vão partir dos mesmos pressupostos que nós utilizamos aqui. Eu tenho certeza que você vai conseguir resolver todos eles com muita tranquilidade. Bom, eu agradeço a presença de todos, né? Espero que vocês tenham compreendido e, para qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve. Até mais.